Olá, começa agora o Univasf Debate. O assunto que vamos tratar hoje levanta questões que fazem parte do cotidiano, principalmente das pessoas que vivem nas cidades de grande e médio porte, como é o caso de Juazeiro e Petrolina, aqui no Vale do São Francisco. Nessas cidades, por conta do número de habitantes, a necessidade de locomoção é mais intensa. A mobilidade urbana se refere às condições de deslocamento da população dentro das cidades, seja de carro, moto, bicicleta, ônibus ou mesmo a pé. Para conversar sobre os desafios da mobilidade urbana, a gente recebe no nosso estúdio o arquiteto e urbanista Tom Azevedo e o professor do Colegiado de Engenharia Civil da Universidade Federal do Vale do São Francisco e membro do Conselho Estadual das Cidades da Bahia, João Pedro Neto. Sejam bem-vindos ao Univasf Debate. Obrigado. Quando falamos de mobilidade urbana, quais são os principais desafios aqui em Juazeiro e Petrolina? Bom, acho que a gente começa, Juliana, falando da política de desenvolvimento urbano. Só em 2012 a gente conseguiu instituir a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Veja, de 2001 a 2012 foi, teoricamente, discussões para essas políticas, entendendo que as políticas de desenvolvimento urbano são saneamento, habitação, mobilidade urbana e o planejamento em si. Então, só em 2012 foi instituída a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, e de 2012 para cá, a gente vem na busca de implementar essas políticas, tanto não as cidades de Petrolina e Juazeiro, mas o Brasil inteiro vem com essa dificuldade. Algo novo para o Brasil. A gente achou até e a gente acreditou muito que a Copa foi era o grande marco da mobilidade. Assim, teoricamente, muita gente pensou isso, que a Copa e as Olimpíadas iam dar esse boom, mas teoricamente não foi o planejado, e a gente vem dentro dessa discussãozinha tentando implementar a política de mobilidade urbana. Nas cidades, eu sei que Petrolina iniciou seu plano de mobilidade, Juazeiro está em vias de também iniciar, e a gente vem tentando planejar para ver se a gente consegue instituir a política local, porque a nacional existe. Obrigado pelo convite, João, Juliana. Veja só, é importante a implementação da política de mobilidade urbana, mas mais importante ainda é fazer a governança metropolitana. O que quer dizer isso? Há uma lei federal que as cidades do Brasil inteiro não estão cumprindo. E cidades como Recife, que tem várias cidades ao redor, como também Petrolina e Juazeiro, não podem fazer os planos diretores separados. Se olharmos direito, nós vivemos uma metrópole Juazeiro e Petrolina. Então, o plano diretor das duas cidades tem que ser feito em conjunto. Não se pode separar, porque um é Bahia e outro é Pernambuco, ou Petrolina e Juazeiro, porque a interligação na cidade é muito grande, é uma região só, né? É só dividido pelo Rio São Francisco, mas a ponte Presidente Dutra nos une. E o fluxo de automóveis, de pessoas de um lado para outro, do Brasil inteiro, não é só da cidade, a gente tem passagem do Brasil. Então, o primeiro passo passa o plano de mobilidade urbana, fazer parte do plano diretor, que tem que ser feito em conjunto, as duas cidades juntas, para fazer a governança metropolitana. E quais problemas vocês destacam assim, no dia a dia que são mais visíveis, né? Porque muitas vezes, quando falamos de mobilidade urbana, fica até assim restrito em relação... Muita gente pensa que às vezes só é questão do trânsito de carros, mas o que é que envolve realmente a mobilidade urbana? Veja, a mobilidade urbana começa pela calçada. A mobilidade urbana não é só automóvel, são todas as formas de a gente se deslocar. Então, o pedestre é a parte mais fraca todo esse conjunto. Então, veja como a mobilidade urbana tem que estar intrínseca exatamente com todo o planejamento diretor. Uma calçada estreita, uma calçada que não permite colocar uma árvore, uma calçada que as árvores não são bem podadas, né? Então, assim, começa pela largura da calçada, pela acessibilidade dessa calçada, pelo tipo de árvore que se coloca na calçada. Se colocam podas na cidade,
de fixo, geralmente, que fazem aquelas posas de forma que ficam tão baixas que as pessoas não conseguem. Quem é que vai andar na calçada que tem que se baixar o tempo todo porque a árvore é muito baixa? Então, começa pela calçada. E a calçada começa pelo planejamento diretor, que começa também pelo plano de arborização. Então, é uma coisa que tem ligação tudo dentro da cidade, sabe? Então, eu acho que o início é por aí. E a mobilidade, ela tem que ser universal, ela não pode ser somente no centro da cidade, né? Ela não é no centro de Juazeiro, não é no centro de Petrolina, no centro em Salvador, né? Ela engloba todo o município. Aí, regiões como a nossa, né? A gente tem, claro, aí quando a gente fala de mobilidade, ela está mais forte, mais complicada de ser resolvida, talvez na sede, né? Onde a gente tem uma dificuldade muito grande, talvez, de implementar ações que melhorem o que já está aí há séculos, né? Então, esse modo da universalização para o urbano realmente, né, a sede, os interiores, esse é o grande início do entendimento da mobilidade urbana, né? Então a gente tem esse grande entrave hoje que, é claro, todo mundo percebe a dificuldade de se andar no centro de Juazeiro, no centro de Petrolina, por conta de todo o nosso histórico, né? São cidades com seculares, né? E a gente consegue perceber essas dificuldades. E é complicado a gente implementar. Ações pontuais foram realizadas, né? Hoje a gente, em Petrolina, a gente tem o calçadão Bahia, né? Uhum. Que é o que Tom falou. A prioridade na mobilidade hoje de todos os grandes centros é o pedestre, né? Então, essa é o grande mote. Agora, a gente precisa de várias situações. Que essa política seja implementada, que as gestões municipais busquem esse entendimento íntimo logo, né, entre as cidades, sabe? A nossa característica é muito séria. Nós não somos isolados, né? Então, tem isso a mais, né? Imaginem. Né? Então, se fosse Juazeiro ali, né? A gente tem algumas cidades que são isoladas, vão trabalhar isoladamente, mas nós somos gêmeos. Eu digo, né? Com certeza. Petrolina, não tem jeito, a gente vai ter que trabalhar esses processos para resolver essa situação. Essa travessia de modal, né? Como é que a gente faz? Um modal coletivo de ônibus, de barquinha, que é tão interessante, né? E como é que a gente trabalha isso com as empresas, com a sociedade, com todo o Vale do São Francisco. Então, essas são situações que a gente tem que discutir e discutir com a sociedade. Não adianta também ser Tom na sala dele, eu na minha sala, nas minhas ideias. Essa é uma discussão que é da sociedade. Eu digo até assim, que as pessoas que moram em Petrolina e em Juazeiro, elas têm essa consciência das duas cidades juntas. Principalmente porque nós temos... Olha, eu cheguei aqui em 93, a primeira vez, e vim morar em 97. De 93 para cá, mais que dobrou a população de Petrolina, mais que dobrou a população de Juazeiro. Então, por mais que se planeje a cidade, não se consegue alcançar o desenvolvimento que é fantástico dessa região. Mas os maiores entraves são políticos. Então, tem que se quebrar essas barreiras políticas, né? São dois estados, são duas cidades, mas que vivem juntas, uma do lado da outra. Petrolina não é Petrolina sem Juazeiro, e Juazeiro não é sem Petrolina. Então, assim, a gente precisa realmente dessa conscientização. Em relação a engarrafamentos, que a gente já vivencia isso aqui, principalmente nos horários de pico, o investimento em transporte coletivo seria a solução? Qual a opinião de vocês? Eu nem sei se a gente passa por algum engarrafamento, assim, em termos de engarrafamento das grandes cidades, sabe? A gente hoje já tem uma situação que a gente vem vivendo há muito tempo, que é a situação já que a gente acha que é normal. Mas é porque a gente não tem estrutura, sabe? Petrolina tem umas ruas mais largas, né? No centro da cidade ali que a gente percebe que são mais fáceis, o fluxo é mais tranquilo, mas a gente já começa a perceber a dificuldade que está sendo nessas ruas, nessas avenidas, você trafegar. Então, isso tudo é dentro do diagnóstico da política de mobilidade urbana, que é de 2012 e que era para ter sido implementada até 2015, abril de 2015. A lei
tinha sido instituída para que em 2015, abril de 2015, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, né, tivessem com seus planos de mobilidade instituídos em 2015. Ano passado, no final do ano, a gente teve uma nova prorrogação de prazos e a gente vai até 2018, abril de 2018, com a obrigatoriedade dos municípios terem esse plano. Então, no plano, a gente faz esses diagnósticos, não só de engarrafamento, mas toda a implementação de tarifas. Como é que a gente hoje discute a tarifa do transporte? Os conselhos de mobilidade urbana, como estão instituídos? Petrolina tem um conselho, Juazeiro também. Então, esses conselhos, como estão trabalhando para a implementação desses... Tudo isso instituído dentro da política nacional. Entendeu? Então, é nesse ponto que nós estamos. O processo principal é de diagnosticar realmente todos os problemas que nós temos na mobilidade urbana. E o engarrafamento, né, o VLT também, que já foi até projeto de gestões passadas aqui em Petrolina, seria uma opção para uma cidade de porte como Petrolina? Veja só, eu concordo em tudo que João falou e a partir do diagnóstico, a gente tem que usar a inteligência para resolver esse problema. Como a cidade cresce muito e ela não é bem servida, a gente tem um pêndulo aqui, porque nós temos o centro de Juazeiro e o centro de Petrolina, eles fazem uma região pequena e a grande periferia se desloca para o centro, né? E tem também o deslocamento Petrolina-Juazeiro. Então, por isso que os centros, e as ruas ainda são estreitas, são antigas, e um fluxo muito grande, é o pêndulo de quem trabalha, mora, não trabalha no local, se desloca para o centro, nessa região que tem mais desenvolvimento. Então, isso é um problema sério que não se resolve assim tão fácil. A partir do diagnóstico, levantar e resolver com inteligência. Você tem que viajar, tem que ver qual cidade que está dando certo, qual cidade que deu errado. É um trabalho grande, mas tem que ser feito e bem planejado. A partir do diagnóstico, tem que ser feito. Outra coisa, na cidade, por exemplo, aqui a gente não tem edifício garagem. Eu acho que o futuro, do jeito que a coisa anda, alguns prédios que vão ser feitos, tanto em Petrolina como em Juazeiro, ainda vão ser edifícios garagens, porque já existem nos grandes centros. Então, assim, é uma solução que pode ter, porque realmente é difícil, a não ser que se abra muitas ruas, indenizar uma grande avenida. É um trabalho mais complicado, mas tem que ser feito, tem que ser resolvido com inteligência. Nesse ponto, também acho que é a sustentabilidade, sabe, Juliana? É a palavra da voga, a palavra da vez, da moda, mas é necessário a gente parar e pensar nessas, como o Tom falou, a gente pensar nessas tecnologias. Quais são as tecnologias que a gente vai utilizar para tentar resolver sustentavelmente esse processo da mobilidade urbana. Aí, obviamente, que a gente vai ter que partir para analisar alguns exemplos de sucesso. Aí a gente tem Curitiba, que hoje enfrenta também dificuldades na mobilidade, porque, como o Tom falou, né, são cidades que crescem, né? A gente cresceu muito vertiginosamente, muito assustadoramente, né? Sim. Então são cidades que continuam crescendo porque são cidades que lhe chamam para viver nelas. Então o grande exemplo da mobilidade e do desenvolvimento urbano, ligado diretamente ao desenvolvimento urbano, é Curitiba, né? E você percebe em Curitiba todas essas tecnologias convergindo para essa sustentabilidade. A gente falou do diagnóstico, aí vem o prognóstico. Né? Dentro do plano também de mobilidade, a gente faz dá essa solução. E é um processo longo, é um processo de estudo, é um processo sério, para a gente descobrir o que acontece. Não vai ser copiar colar de Curitiba, não vai funcionar. É a nossa realidade, entendeu? Porque a nossa realidade é local, é pontual. Como é que a gente funciona com a barquinha, como é que a gente funciona com as tecnologias que a gente hoje pode usar, e vão aparecer mais coisas, sabe, que a gente nem imagina. Então, em relação às novas tecnologias, digo mais algo ligado mesmo a aplicativos, mídias digitais, sim, são também aí uma solução, tem potencialidades para estarem auxiliando na mobilidade urbana? Isso, tem sim. Em Petrolina já tem um aplicativo, né? Tem a
Mob, se não me engano. Citamob. Citamob. Lá em Juazeiro também, né? Porque aí você... Eu acho que isso aí tem que partir para isso. Por exemplo, a gente que começou agora a sustentabilidade, no centro a gente já... Quanto mais carros tem no centro, pior para a gente, que a gente vai ter mais fumaça do automóvel, a gente vai ter o aquecimento por conta desse gás, poluição. A partir também as concessionárias agora estão colocando mais carros elétricos à venda. Então tem que também ter essa noção da sustentabilidade, principalmente no centro. Porque se você tiver muito automóvel, eu morei em São Paulo 3 anos, então tinham dias que a gente não via nem o céu, por conta do ar seco e baixava a pressão, a poluição por conta do automóvel. Então a gente tem que partir para uma coisa assim, tem que ser uma visão macro, dentro de um planejamento conjunto das duas cidades, verificar o que deu certo e o que deu errado e somar todo esse avanço digital que a gente tem de informação para suprir essas dificuldades que a gente tem. Aqui no programa a gente tem um espaço para escutar dúvidas da população sobre o assunto debatido no estúdio. Nós temos 3 perguntas sobre esse tema. Sim. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber se existe alguma lei que organize a questão das calçadas, tamanho, qualidade e as lombadas também na cidade. A instalação de semáforos é a melhor opção para melhorar a mobilidade urbana? O pedestre pode colaborar de alguma forma com a mobilidade urbana? Nós escutamos as enquetes e a primeira foi relacionada às calçadas, né, que a gente já tinha tocado nesse assunto. E a dúvida foi justamente quem é que regula essa questão das calçadas? Existe uma lei para fiscalizar isso? O plano diretor da cidade é que diz que a largura que a calçada deve ter. Nosso plano diretor em Petrolina diz que o mínimo é de 1,50 m. Existem calçadas até mais estreitas, por conta de erro, de marcação, ruas muito antigas, mas 1,5 m é muito estreito. Tem que ser pelo menos 2,5 m, porque você tem que deixar a parte do esgoto e de água passar, você tem que deixar o lugar do poste, você tem que deixar o lugar da árvore e você tem que deixar o espaço para alguém, um cadeirante, ter condição de ter acessibilidade. Então, 2,50 m é uma medida bastante razoável que dá para a gente fazer. Então, é a partir de do plano diretor, que é votado, inclusive o plano de Petrolina vai ser colocado em discussões e audiências públicas, que para o ano vai demorar um ano as discussões, né? Então, é um espaço que a população tem para exigir que os novos loteamentos tenham pelo menos 2,50 m de largura da calçada. A calçada é municipal, não é do proprietário, do lote, né? Então tem regras que a gente tem que seguir, que o município tem que ordenar, né? Então a base são os nossos planos diretores, né? Então essa é uma grande dificuldade hoje nos nossos municípios, que é o planejamento, né? A elaboração real desses planos. E hoje a gente vive uma necessidade, que é o que Tom falou, a participação social, né? Então, se a sociedade participa, ela vai saber como controlar, como cobrar essas situações. Ela não vai deixar jamais que uma calçada num condomínio, num loteamento, em qualquer situação, né, de ampliação de uma área, seja de 60 centímetros, de 70, ela vai entender, né, que aqueles 60 centímetros não vai dar para ele se locomover. Então a gente tem também que promover essa melhoria, e a melhoria se dá pelo plano diretor. Se não a não revisão, a não instituição dos planos diretores vão causar um desenvolvimento urbano precário, mais ainda para a nossa região. Há alguma determinação em relação à altura também? Não, tem uma determinação de altura, mas geralmente é a altura do meio-fio. Agora, de um terreno, se tiver em declive, tem uma rua em aclive ou declive, como o proprietário é responsável para executar a calçada, ele tem que tomar o cuidado para que não se faça aqueles batentes, né? Então, o poder público também tem que fiscalizar isso. Ele tem que executar a calçada, mas dentro de um parâmetro, por exemplo, hoje a Prefeitura de Petrolina já exige, dentro do projeto arquitetônico, quando ele dá a entrada, o desenho da calçada. A questão aquelas faixas
me ajude, João, daquela leitura De piso tátil? de piso tátil. Então é importante isso também, sabe? Então já está se exigindo isso nos desenhos do projeto. É importante isso. Mas é importante também, mas é a largura dela. Então a gente tem que ter, a prefeitura tem que dizer no projeto, se for em declive ou aclive, que tipo de solução ele vai dar para evitar o batente, como é que ele vai colocar o piso tátil, né? Tudo isso é importante. A rampa de acesso, se tiver carro, garagem. Cadeirante, né? Tudo isso. Tudo passa pela secretaria. Alguns municípios têm uma lei de calçada. Então, essa instituição passa por dentro do plano diretor e é instituída para dar mobilidade. A gente ainda não comentou, mas está intrinsecamente ligado, dentro desse processo todo, a acessibilidade. Se você tiver um deficiente visual em casa, você não vai deixar ele sair na cidade que nós temos hoje, porque ele não tem como se locomover, porque o acesso e as orientações e a sinalização é muito deficitária, é muito precária. Então, a gente precisa deste processo dentro do plano de mobilidade urbana. A segunda pergunta foi em relação aos semáforos, né? Ultimamente a gente tem percebido uma quantidade maior de semáforos num curto espaço. Então, a dúvida foi se a instalação de semáforos realmente é uma boa opção para a mobilidade urbana. Olha, o semáforo é uma solução que num cruzamento, eu acho que a última solução tem que ser adotada. Por conta da quantidade de automóveis que entrou no grande centro, eu vi que nessa gestão de agora, aumentou bastante. Todos os sinais que foram colocados, os semáforos, eu acho que foram bem colocados, porque eu que ando de carro, me desloco bastante na cidade, a gente vê a dificuldade às vezes de entrar numa rua ou na outra. Aqui em Petrolina. Aqui em Petrolina, eu vi também muito acidente. Então, o semáforo é que vai impedir esse tipo de acidente. Quando a gente vê uma rua que não tem tanto trânsito, tinha uma faixa branca que tinham tirado e agora recolocaram de volta, que é na frente da catedral, passando, que é um acesso que vai lá daqui do Sesc, que vai até a Barquinha. É um acesso muito antigo, que antigamente existia uma rua. Aí a catedral foi feita e a grande praça cortou essa rua, mas as pessoas continuaram andando. Então ela passa por ali e vai até a Barquinha, até o Circo Militar. Na Pacífico Luiz, né? Isso, por ali. Então, se colocou um sinal. Por quê? Porque quando não tinha tanto carro, dava para parar. Né? Os carros paravam, mas a quantidade de carros cresceu bastante. Mas existe também um horário, até certo horário ele está ligado, depois de certo horário ele não está ligado mais por causa do fluxo. Então, quando se coloca o semáforo, realmente... senão vai ter acidente. É uma solução última, assim. Porque um quer passar, o outro também quer passar, né? Não se respeita aquela parte que a direita tem preferência do que quem vem. Então, o sinal é para regular e evitar acidente. Veja, aí dentro desse processo que Tom falou, tem uma dimensão que é socioeconômica e a educação, né? A educação no processo de mobilidade e acessibilidade. Então, a gente tem que ter campanhas que trabalhem esse ponto, né? Então, isso é tanto para o pedestre como para o automóvel. Esse é um processo que também está intrínseco dentro do plano. E que entendeu? A terceira pergunta é justamente sobre o papel do pedestre, né? Que eu acho que você já aí pode... é essa situação, né? É um processo que, querendo ou não, a gente tem que ter tempo para ele, né? O tempo de dizer como é que você faz para atravessar uma faixa de pedestre, né? Então, esse processo é o processo social, sabe, de participação da sociedade. E um processo técnico que nós, né, engenheiros, arquitetos, o engenheiro de tráfego, não é da cabeça de João Pedro, da cabeça de Juliana, de Tom, que o semáforo está ali, não. É um estudo, é séria a situação. Né? Então, em algumas situações é necessária, porque a gente não consegue controlar e vai ser mais seguro para a gente ter o semáforo e ter as campanhas, sabe? Assim, aí a gente usa a tecnologia. Em algumas situações a gente vai ter o botão lá para fechar o sinal e aí ver onde é que a gente pode ter isso, onde é que a gente vai poder ter um sensor que ative o sinal verde para o ônibus. Isso já existe, São Paulo está aplicando isso, né? O ônibus chega, o sinal
o semáforo estava vermelho, ele fica verde para o ônibus passar, para dar mais mobilidade. Então, todas essas tecnologias são de um corpo técnico, de uma equipe técnica. As gestões municipais têm que mostrar para a sociedade que aquela intervenção de semáforo, de faixa, de mototáxi, né? A gente foi pego do dia para a noite com uma ideia excelente, porque eu já tinha visto em São Paulo, mas a faixa do mototaxista, eu acho, né? Muita gente, mas a gente foi pego assim meio de surpresa, precisava talvez de uma campanhazinha, sabe? Para lhe dizer que, vai ter uma explicar, né, o faixa. porquê dessas medidas. Entendeu? Então, talvez esse processo também de educação está incluso lá dentro do nosso plano de mobilidade e é necessário para que a gente consiga implementar essas ações. Veja, eu vou falar sobre o pedestre, um caso que aconteceu comigo, que acho que mostra bem. Eu tinha um escritório há uns 3 anos, mais ou menos, que se eu saísse da minha casa, fosse para ele, eu não levava mais de 8 minutos andando. Quando eu pegava o carro, eu demorava até mais, porque como era no centro, então demorava a encontrar estacionamento. Então eu passava, como hoje à tarde eu passei muito, aqui tem estacionamento, mas onde eu fui agora, eu passei 20 minutos procurando uma vaga de carro, não encontrei. Então, eu digo, então eu vou a pé. É perto, vou a pé. Mas não dava para voltar a pé na hora do almoço. A lua. Entendeu? Então, como é que um pedestre vai voltar para o trabalho da minha casa, que era tão próximo, num sol desse? Aí passa pela arborização. E a arborização tem que ter uma calçada larga. Porque você tem que deixar a árvore crescer. Você não pode podar a árvore assim, você chega levanta a mão e podar a árvore daqui para baixo, porque bate no fio, porque está tudo brigando ali. Então você tem que ter uma calçada larga, o poste num canto, a árvore no outro. A árvore tem que desviar do fio, o fio tem que ficar por baixo das copas, para também limpar a fachada das lojas. Porque muita gente corta a árvore porque, não estou vendo a placa da minha loja. Mas se você deixar ela crescer bem muito e fazer uma poda de crescimento, a árvore fica alta. E como na França tem aquelas avenidas lindas, Champs-Élysées, tem lá todas as placas e postes abaixo da árvore, porque as árvores são altas. Então, assim, eu não ia para minha casa, só ia de carro, porque eu não aguentava essa lua que a gente tem aqui, né? Um só para cada um. Então, passa pela arborização. Então, tem que ter isso, tem que ter um conjunto grande, macro, tem que estar todos os agentes envolvidos. A gente tem Embrapa, tem Codevasf, né? A gente tem um exemplo na cidade de Mendonça, na Argentina, que é uma cidade dentro do deserto, mas que tem uma irrigação lá das árvores, as árvores são imensas. A gente tem o Rio São Francisco aqui do lado, porque não começa a pensar assim, né? Então a gente tem que ser um somatório grande, o planejamento tem que ser macro. O pedestre é o ator principal, né? Então o plano de mobilidade, ele é instituído teoricamente assim, vamos dizer assim, resumindo, é para ele. Claro, tem o papel do pedestre. Tem o papel de... Aí eu nem cobro tanto, porque talvez ainda falte isso. É um processo lento, não é um processo imediatista. Não dá para dizer que daqui para amanhã a gente institui ou educa a pessoa a atravessar a rua. Sabe que a gente faz isso em casa. Eu recebi da minha mãe, eu sei direitinho como é que faz, mas eu me pego de vez em quando atravessando onde não tem a faixa de pedestre. Passarelas, né? Coisas que a gente tem que começar a verificar se já não faz necessária em Juazeiro. Novas pontes que a gente já vem discutindo há tanto tempo, né? Que estamos já estrangulados. Então é um processo sério que as duas cidades, né, estão unidas. E pontes com ciclofaixa, ciclovias e pedestres separados. E quem sabe, é como Juliana cobrou e falou, né? Ela falou, o VLT, como é que faz, né? Porque é uma situação, não adianta a gente pensar só Juazeiro, vamos pensar Juazeiro, um VLT para Juazeiro. Né? Talvez essa transição Petrolina-Juazeiro, né? A gente tem isso, Crato e Juazeiro do Norte, né? Que conseguiram fazer o VLT ali nas duas cidades. A gente tem uma dificuldade, né, estrutural, né, de infraestrutura para a engenharia, né, e para a arquitetura, que é o nosso Rio São Francisco, que não é uma coisa fácil você transpor esse rio.
né? E Deus queira que seja que se vá se complicando, que continue assim. Continue difícil. Mas assim, é um processo. A engenharia e a arquitetura consegue resolver isso, mas é um processo de técnicas e de pensamentos técnicos muito sérios. Só complementando, e concordo plenamente com o João Pedro, a gente tem que fazer um planejamento para 20 anos, não é para 4 anos uma gestão. A gente tem que fazer um planejamento para 20 anos, para o prefeito que é atual e o prefeito que virá assumir, leve esse plano à frente. Não dá para a gente ter um plano curto, porque não se resolve plano curto, mobilidade urbana, não se resolve com plano curto. Tem que ser realmente uma política uma coisa pública. Na frente, sabe? Tem que ser para 20 anos. Nosso programa está chegando ao fim. Oh, que pena. Muito bom. Eu agradeço a presença de vocês e deixo espaço para as considerações. Muito obrigado, é um espaço excelente para discussão, a gente tem mais tempo para discutir, né? A gente às vezes dá uma entrevista ali na TV, aqui na região, mas é muito curtinho, então é um espaço legal para a gente debater, discutir. Parabéns à Univasf, parabéns à TV Caatinga, o nome é muito bonito, que é um bioma nosso, né, João? Então, assim, só tenho que agradecer, obrigado pelo convite, estou à disposição quando vocês precisarem. Eu digo a mesma coisa, né? Eu estou muito emocionado porque eu sou filho desta casa, então eu vi essa TV iniciar, né? Então a gente começou numa salinha, né? Lá no prédio no bloco de sala de aulas, meio dentro da SEAD, né? E hoje a gente tem uma estrutura, né, que a gente se orgulha, eu me orgulho muito de tudo isso e de fazer parte desse processo, né? Acho que isso, o programa Univasf Debate, né, tá de parabéns porque traz esses pontos que são importantes para a sociedade, para a comunidade acadêmica, para a sociedade do Vale do São Francisco. E eu agradeço muito o convite, né, e um prazer estar na companhia do grande arquiteto Tom Azevedo. Né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais um programa Univasf Debate. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.